Vamos falar agora sobre o terceiro capítulo do livro As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Este terceiro capítulo tem como título Apaixonando-se. E olha que interessante, lembra que eu falei para vocês que este livro é muito bom, porque além deste conceito básico, das cinco linguagens do amor, ele tem vários outros conteúdos que nos dão dicas valiosas sobre relacionamento. E olha que interessante, neste capítulo 3, ele explica como que iniciam os relacionamentos. Então muitas pessoas têm dúvidas sobre se casou com a pessoa certa, têm dúvidas de por que casou. Então neste terceiro capítulo, Gary Chapman explica mais ou menos como que funciona essa relação de apaixonar-se e casar. E ele explica aqui, palavras do autor. A maioria de nós entra para o casamento pela porta do amor. Nós conhecemos alguém com características físicas e traços de personalidade que disparam o nosso sistema de alerta. Os sinos tocam e iniciamos o processo da descoberta de quem é aquela pessoa. Olha que interessante, Ortega y Gasset, no seu livro O Amor, ele fala que o apaixonar-se é prestar atenção. A gente conhece alguém e a gente começa a prestar mais atenção nesta pessoa e a gente começa a reduzir a atenção de outras pessoas. Até que chega um ponto que os nossos olhos, o nosso coração só tem vista para aquela pessoa. Olha que interessante, este é o processo de apaixonamento segundo Ortega y Gasset. E é o que Gary Chapman explica aqui também, É um processo de descoberta. Então a gente conhece a pessoa e a gente se apaixona e a gente vai conhecendo cada vez mais, se aproximando cada vez mais e gostando cada vez mais desta pessoa. E o Gary Chapman, ele conta casos de pessoas que ele atendia, pessoas assim completamente desequilibradas, pessoas que chegavam lá achando que nunca ia gostar de ninguém, de uma hora para outra a pessoa se apaixonava e chegava lá falando assim: nossa, encontrei essa pessoa, é a pessoa certa, é a pessoa da minha vida. Aí quando o Gary Chapman ia conversar com a pessoa apaixonada, ela relatava que a pessoa por quem ela estava apaixonada era uma pessoa que já vinha de 3 casamentos, a pessoa estava desempregada, a pessoa tinha filhos diversos, então assim, a obviedade que seria um relacionamento muito conturbado, mas a pessoa que estava apaixonada não conseguia enxergar isso. Então ele fala. Ele cita uma psicóloga chamada Dorothy Tennov e ele fala assim: a psicóloga Dorothy Tennov, após estudar os comportamentos entre os casais, concluiu que a obsessão romântica dura em média 2 anos. O que seria essa obsessão romântica? A paixão. Então, normalmente a paixão ela dura 2 anos. Depois deste período, ela vai decaindo, vai diminuindo. E aí, muitos autores, eles falam assim: o amor nasce na sepultura da paixão. Então, quando a paixão morre, que o amor verdadeiro realmente nasce. Então, nós estamos apaixonados e a gente pensa que o amor vai durar a gente pensa que esta paixão vai durar para sempre. Mas essa paixão, uma hora ela morre. E quando essa paixão morre, que aí realmente surge o amor maduro, aquele amor de serviço, aquele amor que se alegra com a melhoria do outro. Descobrimos que alguns de seus traços de personalidades são realmente irritantes. Seus padrões de comportamento nos aborrecem. Elas também têm capacidade de magoar e irar-se, usam palavras duras e fazem julgamentos críticos. Perdão, eu não expliquei anteriormente. O Gary Chapman, neste momento, ele está explicando o que acontece com a pessoa quando a paixão vai embora. Quando a paixão morre, aí aquela pessoa que antes estava apaixonada começa a perceber os defeitos, as dificuldades do outro. E ele cita alguns pontos aqui que eu achei importantíssimo. Olha só que interessante. Ele cita: seus traços de personalidade nos irritam. Os seus traços de personalidade são realmente irritantes. E olha só, preste atenção. Muitas vezes, quando nós estamos apaixonados, a gente percebe um traço de personalidade na pessoa, só que a gente maqueia aquele traço de personalidade. E aí depois, quando a paixão morre e o amor nasce, o amor maduro nasce, a gente questiona aquele traço de personalidade.
Por exemplo, uma mulher me procurou esses dias porque o seu marido não era romântico. Só que, quando ela namorava com essa pessoa já era muito tímida. Então a pessoa ela já tem um traço de personalidade introspectivo. Talvez o temperamento dessa pessoa seja um temperamento melancólico. Só que a pessoa, durante a paixão, ali o deslumbramento, ela olhava para aquela timidez da pessoa e pensava assim: nossa, como ele é reservado, nossa, como ele se guardou, olha como ele se comporta, ele não é essas pessoas extravagantes, né? Então a pessoa já ele traz personalidade. Aí a pessoa olha aquilo e acha bonito. Aí daqui a pouco a paixão morre e aí a pessoa começa a enxergar isso como um defeito. Ela começa a perceber aquele traço de personalidade como algo irritante. Do mesmo modo, se a gente usar o contrário, né? A pessoa é uma pessoa extrovertida, que chega nos lugares, conta piada, quer chamar a atenção de todo mundo. Então, no início do namoro, o outro está apaixonado e olha para aquilo e acha lindo, fala: nossa, olha que líder nato, olha que pessoa que sempre melhora o ambiente que está. Só que aí depois que casa, com o tempo de casamento, quando a paixão morre e o amor deveria nascer, um amor maduro, o outro olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, mas é aparecer demais, quer sempre chamar atenção, nossa, é um pavão. Então olha só, aquela característica que anteriormente iluminava os olhos, né? Nossa, que pessoa extrovertida, que pessoa interessante, que pessoa engraçada, agora começa a ferir os olhos, né? Nossa, mas essa pessoa ela é muito aparecida. Então perceba como que quando a paixão vai embora, deve surgir o amor maduro. Outra questão que o Gary Chapman cita são a questão dos padrões de comportamento, que é parecido com o traço de personalidade, só que é algo mais prático, né? Então, por exemplo, às vezes você namora com a pessoa e ela é uma pessoa extremamente organizada. Ela é uma pessoa extremamente detalhista. Se você está apaixonado, você vai olhar para aquilo e achar bonito. Só que depois, quando você está casado e o amor maduro ainda não surgiu, você vai olhar para aquilo e aquilo vai te destruir. Eu achei interessante esse exemplo porque aconteceu comigo isso. Quando eu namorava a Carla, eu sempre percebi que ela era muito organizada mesmo. Eu lembro de um caso engraçado que nós íamos fazer um retiro de igreja, né, um retiro espiritual, e ela foi chamada a servir numa equipe que lidava com vários materiais, né? Então ela recebeu uma caixa de material, várias caixas de material da equipe anterior, para ver o que ela poderia reaproveitar, né? Material assim de papelaria, envelope e tal. A primeira providência dela foi contar tudo que ela tinha recebido, até os clipes. Ela contou quantos clipes que ela tinha recebido da equipe anterior para poder analisar o que ela iria precisar para esse novo encontro. E na época eu achei aquilo, achei o máximo, achei brilhante, achei, nossa, olha como que ela é organizada, ela é tudo que eu preciso, porque eu sou tão desorganizado, então ela vai me ajudar. Mas aí quando você casa, eu sendo desorganizado, eu achava um exagero da parte dela, tudo que era muito organizado, tudo que era detalhe, eu pensava, nossa, ela é muito exagerada, ela cobra as mínimas coisas, desse modo as coisas não vão para frente. Então, olha só, aquilo que era uma qualidade durante a paixão, torna-se uma dificuldade depois que a paixão morre. Mas aí, precisa vir o amor maduro, enxergar aquilo de um modo precioso, enxergar aquilo de um modo verdadeiramente admirando aquilo. E ele termina falando, que eu acho interessantíssimo, depois que a paixão morre, e eu acho uma das questões mais importantes, preste atenção. Depois que a paixão morre, nós percebemos que aquela pessoa tem a capacidade de magoar e irar-se. Que essa pessoa usam palavras duras e fazem julgamentos críticos. Olha que interessante. Muitas pessoas, depois que casam, percebem que o outro pode ser mau. E realmente isso é possível. Nós, meus irmãos e irmãs, somos todos feitos de uma natureza decaída. E faz parte da nossa vida, às vezes, que vamos cair, que vamos ficar nervosos, que vamos ficar bravos, que vamos falar palavras e nos arrepender depois, que vamos falar palavras duras que magoam e nos arrepender depois. Então, realmente, isso pode acontecer e provavelmente isso vai acontecer na maioria dos casamentos. Só que quando nós estamos apaixonados, nós não conseguimos perceber isso no outro. Isso nunca passa pela nossa mente. Então, quando isso acontece,
principalmente as primeiras vezes que isso acontece, pode ser que a pessoa leve um choque tão grande que a pessoa não se recupera disso. A pessoa tem uma idealização do outro, é realmente uma pessoa educada, uma pessoa tranquila, mas aí durante o casamento, vamos supor, né? A mulher está numa fase de TPM, está num momento, numa hora do dia com fome e acabou de ficar várias horas cuidando das crianças e as crianças estavam bem difíceis. Aí junta aquilo tudo, TPM, fome, irritação com criança, o marido chega ali e faz um comentário fora de hora, faz uma cobrança fora de hora e a mulher vai lá e descarrega e trata muito mal esse marido e questiona até assim, não sei para que eu fui casar, não sei se você é isso, isso é aquilo. O homem se choca assim, porque ele nunca imaginou aquelas palavras saindo, né, daquela boca tão doce que era aquela pessoa que ele, né, que ele namorou e via apenas como aquela aura até assim angelical. Então olha só, a pessoa se assusta com isso, mas realmente isso acontece. Ou posso dar um exemplo masculino também, aquele homem que sempre foi um homem firme, que protegeu a mulher, ele chega um momento de ficar nervoso e gritar dentro de casa, soltar um grito assim que a mulher até se assusta de modo físico. Então realmente essas questões acontecem, podem acontecer. Só que quando nós estamos apaixonados, nem passa pela nossa mente que isso poderia acontecer um dia. E óbvio que isso deve ser evitado ao máximo. Mas caso isso venha a acontecer, isso deve ser enxergado de uma forma como um amor maduro. Nós devemos olhar para isso de uma forma madura, entender que isso realmente acontece, que isso deve ser combatido, mas que isso pode acontecer. E o Gary Chapman, ele explica e ele fala algo interessante. Bem-vindo ao mundo real. Então, quando a paixão morre, é que nós vivemos um relacionamento real. Quando a paixão vai embora, é que a gente realmente vive um relacionamento real. E aí o autor ele cita vários casos desse mesmo modo, quando as pessoas ficam cegas devido à paixão. E aí ele cita um dado que eu acho interessantíssimo. Ele fala assim, nos Estados Unidos, hoje, 40% do primeiro casamento, 60% do segundo e 75% do terceiro terminam em divórcio. Pelo que pode-se ver, a perspectiva do segundo e terceiro casamento felizes não é atingida. Então, olha que interessante. Algumas pessoas estão com dificuldade no primeiro casamento e elas divorciam pensando assim, no próximo casamento eu vou acertar. Eu já aprendi essa questão, então na próxima eu não erro mais. Ou então a pessoa está com dificuldade no casamento, ela divorcia e pensa bem assim, eu escolhi errado o meu primeiro marido, então agora eu vou escolher certo. Só que as estatísticas provam que é muito maior o número de divórcios em segundos e terceiros casamentos do que no primeiro. Provavelmente também porque quando a pessoa ela casa pela segunda vez, ela carrega uma bagagem bem difícil, né? A questão dos filhos, a questão de pensão, a questão de realidade financeira, a questão de ciúmes, a questão de encontrar com o ex-marido, encontrar com a ex-esposa para resolver questões dos filhos. Então, assim, realmente é muito difícil uma segunda união. Então, eu queria dizer para você, né, que está aí me escutando, que está no casamento e é um casamento que está difícil, saiba que provavelmente divorciar é mais difícil do que levar este primeiro casamento, do que consertar este primeiro casamento. E o seu casamento ele pode ser curado, o seu casamento pode ser restaurado. Então não desista. Se você se separar, provavelmente o seu segundo casamento vai ser pior, o seu terceiro casamento vai ser pior. Porque provavelmente se você se separar, é porque você não mudou. Então no seu segundo casamento, no seu terceiro casamento, você terá os mesmos problemas do primeiro casamento e além disso terá a bagagem extra causada pelo primeiro casamento. Filho, pensão, questões familiares. Então fique firme e vamos consertar este relacionamento. E aí o Gary Chapman finaliza esse terceiro capítulo, né? É a escolha que fazemos de usar nossa energia em benefício da outra pessoa, sabendo que, se a vida dela for enriquecida por nosso esforço, nos sentimos satisfeitos. Olha que interessante, né? Chega a ser poético. Ele explica que a nossa satisfação, a nossa felicidade é escolher fazer uso da nossa energia em benefício do outro. A felicidade de um cônjuge deve ser
fazer o outro feliz. E por incrível que pareça, isso acontece. Chega um momento em nossa vida que a gente leva dias repetitivos, né? A maioria dos nossos dias são iguais. Os dias do nosso serviço são iguais, os cuidados com os filhos são iguais. E aí chega um dia que você consegue fazer algo que alegra a vida do outro. E é realmente aquele dia que você se sente feliz. Acredite, chega um momento da nossa vida que a nossa felicidade é fazer o cônjuge feliz. É incrível como cuidar do outro gera uma satisfação. Isso aqui é um comentário meu. Então, finalizando. Quando o tanque do amor emocional do seu cônjuge está cheio, e ele se sente seguro do seu amor, o mundo se ilumina e ele caminha para atingir o mais alto potencial de sua vida. Então, olha só, fazer o outro sentir-se amado, pela linguagem do amor que o outro sente-se amado, é encher o tanque do amor do outro. E quando o outro está com o tanque do amor cheio, ele se sente seguro. E o seu amor ilumina o mundo e ilumina o caminho para que essa pessoa possa atingir o seu mais alto potencial. Então, aprendamos a linguagem do amor do outro, enchamos o tanque do amor do outro para que o outro se sinta seguro e ilumine o caminho para atingir os seus mais altos potenciais.